Tem uma coisa que eu quero dizer no programa de hoje, e é rápida. Antes feito que perfeito. E aí, o que que a gente fez? A gente foi pro privado fofocar. Jogou o print, daí eu falei assim, que merda é essa? Todas as palestras que eu vi, sem exceção, todas falavam da importância do autoconhecimento. Chegamos no episódio 46 e decidimos que já está mais do que na hora de nos mostrarmos ainda mais para vocês e contar a nossa história e a história desse podcast tão amado. Sim, ele começou como um sonho de uma, mas quando realizado se tornou o sonho de todas nós. Vem com a gente! Oi, meu nome é Mariane, sou de Santa Catarina, noiva, 31 anos, mulher. Oi, meu nome é Victoria, sou do Rio Grande do Sul, solteira, 31 anos, mulher. Oi, meu nome é Renata, sou de Santa Catarina, ainda tô solteira. 35 anos, mulher. Olá, bem-vindas e bem-vindos ao canal Ei Mulher. No nosso último encontro, falamos sobre sermos ou não mulheres para casar. Descobrimos que somos muito mais que isso e rasgamos aquela lista. Vale a pena dar o play no último episódio. Recados nossos de cada episódio. Os episódios são lançados a cada 15 dias, na quinta-feira, pontualmente ao meio-dia. Além do Spotify, Google e Apple Podcasts, estamos no YouTube também. Inscreva-se pela sua plataforma favorita para receber notificações sempre que entrar um episódio novo. Queremos muito a interação de vocês nas nossas redes sociais. Nos mande a sua história, sugestão, para ficarmos cada vez mais próximas por lá. Estamos no Instagram, TikTok e YouTube. Procura lá, @canal Ei Mulher, e ajude a gente a fazer desse espaço o que ele é, divertido e questionador. Primeiro eu vou explicar a brincadeirinha lá do começo, é porque a Mari estava falando assim, gente, já pensou a gente ter um canal assim para, como é que fala? Tornar público quando alguma de vocês começar a namorar? Daí a Vicky toda triste falou assim, não vai ser hoje. Aí eu falei, não vai ser hoje também, eu ainda tô solteira. Caso não. Mas assim, tô Vai confiando em acontecer, né, Deus. Renata? Vai acontecer. Vai. Tenho fé. Alguém nesse mundo vai ter essa sorte, né? De Eu namorar acho. com nós. Gente, eu antes da Renata continuar falando da história, eu quero dizer que eu tô emocionadíssima. É a primeira vez que eu tô gravando e não tem atraso no áudio da Victoria. Palmas. Só? Gente, Só. sério. Fiz investimento no podcast também, né? A Vicky acreditou no nosso sonho, entendeu? Isso aí. Se fosse na versão anterior, a Vicky ia estar batendo as palmas dela agora. Agora. Ó, clap, Mas eu não clap, tava no clap. último, porque no último já estava assim. No último tava melhorzinho já, só que cada dia a gente melhora, a gente tenta melhorar. E quero Isso aí. dizer que a ideia desse programa de hoje é porque muita gente também está chegando nova, gente que não conhece a gente que não é nossa amiga, que não convive pessoalmente conosco. E desde o começo do podcast a gente conta muita história, como a gente já contou em algum outro episódio, muitas histórias são nossas, mas a gente não falava que eram nossas por medo, por vergonha, sei lá. E foi um sentimento que a gente foi perdendo com o tempo. Eu fui abrindo um pouco mais a minha história, a Vicky a dela, a Mari a dela, e a gente foi perdendo esse receio de falar: não, essa história é minha, não, essa mulher sou eu. E aí chegou agora no episódio 46, a gente pensou: poxa, tem tanta gente chegando agora, vamos contar para elas quem a gente é, por que que esse podcast começou, sabe? Porque, de alguma maneira, pode inspirar alguém. Eu não sei vocês, meninas, mas eu me sinto uma pessoa completamente diferente do programa número 1. Com certeza. E o 1 ainda, a gente até acho que apagou ele porque tava ruim a edição, o áudio, enfim. A edição não, a edição está sempre perfeita.
O áudio, então. Só o O áudio áudio. tava uma O áudio tava uma merda. bosta. O áudio tava uma merda. A gente tinha, o que que a gente tinha? Um sonho, boa vontade e nenhuma noção. Exato. Exatamente. Mas era sobre abuso quando a gente tava dormindo, algo assim, né? Era E sobre abuso. era sobre abuso, exatamente. E era muito pesado, era o primeiro que a gente tava fazendo, né? E a Algumas gente daquelas histórias eram nossas, inclusive. eram E nossos. foi pesado falar, a gente chorou no episódio, inclusive, primeiro. Mas foi um pontapé que a gente deu que foi muito necessário, inclusive. É aquela história, assim, eu vejo que isso eu faço em várias coisas na minha vida. Eu sei fazer? Não. Ah, aprendi como fazer. Beleza, tá perfeito? Tô lá no estúdio do, sei lá, do Vênus? Não. Mas o que importa é a mensagem passada e a gente fez como dava naquele momento, depois a gente regravou, ok? Mas a gente fez, o que importa é a informação que a gente queria passar. E é isso, né, acho que a gente faz com carinho. Perfeito nunca é, a perfeição era a gente estar as 3 juntas num estúdio bebendo, mas como não é possível, a gente faz como dá, né. E eu acredito que o objetivo a gente conseguiu atingir, assim, de várias pessoas que vêm pra gente, falam uma palavra, uma colocação, alguma coisa que mudou o caminho delas de alguma maneira. Hoje ainda eu vi um vídeo no Insta que dizia assim, era em inglês, né, e aí a menininha dizia, "Não espere para começar quando você for fodona, comece para ser fodona". Então foi isso mais ou menos que a gente fez, né. Acho que uma coisa que é bem legal até de compartilhar, e eu não sei o quanto que os nossos ouvintes têm noção disso, mas a gente recebe com frequência, pelo menos todo o episódio, né, relatos de pessoas que a gente não conhece, que a gente não sabe quem são, a gente não sabe de onde elas vieram, a gente nem sabe como que elas conseguiram achar o nosso podcast, dado Aham. esse universo de conteúdo que tem disponível na internet, né. Mas todo episódio, toda semana vem alguém e fala: "Esse episódio me marcou de tal jeito", ou mudou tal postura, ou fez com que eu tomasse uma decisão importante na vida. Então a gente começou isso aqui quase que como um processo de cura para nós 3, e a gente tem ajudado pessoas que a gente nem sabe quem são, e isso hoje é o que mais nos motiva a continuar, saber que a gente está chegando em quem precisa chegar, que não são os mesmos milhões de pessoas que podcasts super famosos chegam, mas que são as pessoas que a gente tem que chegar com o que a gente tem para dizer, e é isso que importa. É isso aí. Hoje eu recebi uma mensagem dessa, inclusive, do programa da síndrome da impostora. E tá muito bom, inclusive. Tá É. muito bom. E a gente resolveu contar um pouquinho a história de como que começou, porque é muito sobrenatural essa história desse podcast. A gente falou hoje, né? Tinha que ser nós 3 Uma coisa fazendo muito isso. louca. Parece, gente, eu até falei para as meninas, eu disse, vai parecer uma ego trip esse programa, mas não é. Tem uma mensagem, tá? Tem uma mensagem. Pelo menos o meu testemunho eu vou passar a mensagem que eu gostaria que todo mundo entendesse e soubesse o quanto elas podem fazer, todo mundo pode fazer diferença na vida de alguém. E eu até conversei com uma pessoa esse final de semana e a pessoa falou: eu queria tanto fazer uma coisa nesse sentido, mas eu não tenho coragem". Falei: "Cara, a tua hora vai chegar, mas faça, não deixa de fazer. Se uma pessoa vai ouvir, ou 2 ou 3, não interessa, ou 0 pessoas, porque vai te ajudar". Eu lembro muito da sensação que eu tive quando a gente acabou de gravar o primeiro episódio, eu lembro exatamente. E aí hoje ainda estava vendo um vídeo que talvez definiu. Foi uma liberação de ocitocina que eu não sei explicar, era uma sensação de felicidade, do tipo assim, tô no caminho, tipo, eu fiz uma coisa certa, eu tenho certeza que eu ajudei alguém, a primeira pessoa que eu ajudei fui eu. Sim, e eu, né, no caso. E A aí gente acaba se ajudando, né? A Mari falou em cura ali no início. E as primeiras pessoas que a gente começou a curar, tanto é que hoje a gente pode vir aqui falar das nossas vidas, né? Contar quem a gente é, como que começou. assumir nossas Porque a gente dores, se né.
Porque a gente tá num processo de cura, né, até hoje. Então, realmente, assim, se a gente ajudou alguém, primeiro realmente foi a gente. É. E é sempre, se a gente curou, se a gente ajudou uma pessoa a sair de alguma coisa que fazia mal pra ela, já tá valendo, né? Todos esses 46 episódios. Verdade. E que vem muito mais por aí, né? Se a nossa agenda permitir, porque olha, o osso. Mas eu posso contar a história de como começou? Pote. Então foi assim. Eu passei maus bocados num término de relacionamento que eu tive. E ali foi uma virada de chave na minha vida. Por quê? A famosa bolha, né? Tu estoura uma bolha quando tu vê que não é só na casa do lado, que acontece contigo, né? E aí eu entrei num processo de autoconhecimento e num desses processos que foi um tratamento de reiki que eu fazia lá em Itapema, eu conheci a Vicky. A Mari eu conheci 2 anos antes, 3 anos antes, em 2017. E foi num momento inesquecível. Foi 17 ou 18? 2018, 18. 2018. A Mariane conheci num evento maravilhoso, um piquenique com o nascer da lua cheia, que terminou ela me catando do chão, porque caí, caí bêbada. Emocionada. Eu ia dizer, caiu emocionada com a Não, lua caí cheia. bêbada mesmo, escorreguei, Mariane me catou do chão, viramos grandes amigas e é Nem viu a isso. lua cheia. Vimos? Lembro? Não, mas eu vi. Mas foi lindo, foi um evento lindo lá em São Joaquim que eu conheci a Mari, muito por acaso. E aí em 2021, Tio. 21, eu acho. 2021, ano passado, eu conheci a Vicky através desse tratamento de reiki que eu fui fazer em Itapema. E nós entramos para o mesmo grupo de WhatsApp, enfim, um grupo X de WhatsApp, que eu e a Vicky estávamos juntas. E eu já via, voltando, né, que eu me confundo, mas é que voltando. Eu tinha uma coisa dentro de mim e eu já tinha falado para Mari. Eu tinha uma coisa dentro de mim que eu queria muito usar o que eu passei para ajudar alguém. Eu achava que se o ensinamento ficasse só para mim, não ia valer muito de nada. E a Mari sempre foi uma pessoa que também foi muito ativa nesse lado de, eu não sei se é educar, mas de conscientizar as pessoas que estavam perto dela sobre o papel da mulher, sobre a diversidade, sobre tudo isso. Tô falando certo, tô falando merda, vai me corrigindo. Tá certo, Tá indo tá bem, tá certo. indo Tá. bem, tá indo bem. Pode continuar. E aí, uma vez eu já tinha comentado com a Mari que eu tinha vontade de fazer alguma coisa nesse sentido, de contar histórias ou de usar a minha história e as informações que a Mari tinha, a história dela, para jogar para fora, botar para fora, porque, ai, gente, para mim, assim, ó, quando a gente guarda um ensinamento pra gente, não vale de nada. Eu acho que todo mundo pode ser professor de alguma coisa, sabe? Que todo mundo passou por alguma aula de alguma coisa na vida. E aí, beleza, falei pra Mari, joguei. Né, Mari? Contei por lá. Ficou Ficou um tempo lá, um ano ou mais. Mariane não tem tempo, gente. Mariane não manda mensagem, gente. Ela não manda. Guarda essa informação. Ela não manda. Mali ela responde. Quanto mais ela mandar a mensagem, entendeu? Então guarda essa informação. Quando ela não larga Dormiu as o coisas assunto. no grupo do canal e some. É. Gente, eu Dorme. sou péssima em comunicação por meios eletrônicos. Se você Dormiu. estiver comigo pessoalmente, eu sou incrível. Por Ótima. telefone, horror, horror. Um terror. Então, assim, guarda essa informação. Mariane não manda mensagem, Mali responde, guarda. Então, a gente trocou essa ideia um dia, que o assunto surgiu, trocamos essa ideia. E beleza, vamos em frente. E aí, um dia, eu e a Vicky estávamos nesse grupo de WhatsApp que nós tínhamos em comum. E uma das pessoas do grupo, que era uma mulher,
fez um comentário muito horroroso, assim. Vai, Vicky, conta. O comentário era o seguinte: ela postou alguns amigos no Stories do Instagram. E um rapaz veio falar: eu vou posar, acho que foi isso, né? Vou dormir aí e vou pegar eles quando eles estiverem dormindo, algo assim, né? Foi isso. Foi isso, exatamente isso, na verdade. Não foi E eu algo não assim, foi isso. tinha, eu e a Vicky, a gente não falava muito no particular. A verdade é que a gente se conheceu quando ela me mandou um direct para pegar uma indicação de um vibrador. Exatamente. E a gente começou a conversar, eu indiquei o vibrador que eu tinha e assim foi. E aí Hoje eu nesse posso fazer dia, essa indicação, se alguém quiser. e aí nesse dia, quando essa menina colocou isso e riu, ela colocou isso como uma coisa engraçada, que o amigo dela queria se aproveitar dos amigos, um amigo dela, X, queria se aproveitar dos amigos dela, que também eram nossos amigos, que estavam nesse grupo. E ela riu e achou aquilo engraçado, tipo, um negócio que eu não acho muito engraçado, não. Nem se Ninguém, tivesse sido brincadeira. não acho também. Até porque, como vocês podem ver no primeiro episódio, gera gatilhos em outras pessoas, né? Gerou gatilhos em quem, Vitória? Levanta o dedo. Em nós E duas. mais pessoas, né? Não, Em e mais mais pessoas, que pessoas. depois a gente conversou. Inclusive até nos guris, os guris não gostaram, né? Os Sim, homens do grupo também não também acharam não legal. gostaram. E aí, o que a gente fez? A gente foi pro privado fofocar. É isso que acontece. Somos desse tipo. Jogou o Tem um... print, daí eu falei assim, que merda é essa? Ou a Vicky falou, que merda é essa? Sei lá. Uma de nós duas mandou essa mensagem no grupo. Daí eu falei, cara, eu já passei por isso. Aí a Vicky falou. Eu também. Aí eu falei assim, sabe que. Aí papo vai, papo vem. Eu falei, sabe que eu tinha uma vontade de contar essas histórias. Porque assim como tu passou e eu não sabia, eu passei e tu não sabia. E quando a gente passa por esse tipo de história, a gente se sente um pouco sozinha. A gente se sente meio. Ah, cara, só acontece comigo, eu sou uma trouxa. A gente já falou isso várias vezes aqui. Beleza. Aí ela falou, vamos. Aí eu falei, vou pesquisar aqui. E joguei a ideia do podcast que eu já tinha jogado, tipo, 1 ano atrás pra Mari. E aí ela falou, eu topo. Vi que não falava nem no story, continua não falando, né? É Aí verdade. eu falei, nossa, corajosa, porque eu já sou mais despachada pra essas coisas. E beleza, vamos. Quando? Terça às 8. Fechou terça às 8? Isso era o Era no quê? outro dia, né, Rê? A gente falou isso na Na segunda, eu acho, e segunda foi ou no no outro dia. domingo? Corta a cena, terça-feira, 3 da tarde. Mariane, do mais absoluto nada. Nada, do nada. Eu já tinha Brota. esquecido o papo que eu tive tido com ela. Ela pega e manda uma mensagem assim pra mim. Eu devo ter essa mensagem ainda. Quando a gente tiver muito sucesso, milhões de ouvintes, a gente vai botar isso num quadro. Ela mandou bem assim, ó. Ela não mandou oi, ela não mandou boa tarde, ela não mandou nada. Ela mandou assim, Ela também é dessas, tá? Ela não manda. ela mandou assim, ó. As minhas habilidades de comunicação, elas são Não, mas eu me incríveis. identifico, eu odeio. Oi, bom dia, tudo bom? Não, eu já vou direto ao assunto, eu sou dessa. Ela mandou assim: e o nosso podcast? Eu falei assim: olha, vai ser hoje às 8. Ou não te falei isso? Falou, eu fiquei puta, porque me ofereceu uma ideia de negócio e aí ofereceu para outra pessoa e me Mas eu nem deixou para lembrava trás. mais de tanto tempo que fazia. Eu falei, vamos? Aí eu falei, eu vi que vai ter uma convidada aí, eu acho que ela vai ser fixa. Porque, meu, eu já tinha falado do podcast com ela. Então, Falou bem assim, assim, a gente tinha falado com ela, não sei o que, tem problema. Eu falei, não, bora. Quanto mais gente, melhor. Até porque eu tava com vamos vergonha, lá. né? Aí eu pensei, cara, vai que uma não gosta da outra, fudeu, mas vamos lá. Corta a cena, fizemos o primeiro episódio. O áudio uma merda, mas a informação era maravilhosa. E a gente contou histórias nossas. A Vicky contou dela, eu contei minha, a Mari contou dela, como sendo de pessoas X, porque. Mas a gente tinha também
outras histórias de outras Sim. pessoas, não eram só histórias nossas. Nós tivemos ajuda de muitas Outras amigas, pessoas. a gente mandou nos grupos, e Infelizmente. infelizmente, assim, ó, tiveram várias histórias que a gente usou por vários episódios, inclusive naquele. E aí o sonho começou. E aí eu lembro da sensação, assim, como eu estava falando antes, da sensação de quando eu fui dormir. Eu senti que eu vou me emocionar. Eu senti que eu estava realizando uma coisa grande. Porque uma vez eu escutei o Cortella falando que quando ele morresse, ele não ligava para ser inesquecível, mas ele queria que alguma coisa que ele tivesse feito perdurasse. E eu sabia que, de alguma forma, aquilo que a gente tinha começado aquele dia ia perdurar. Porque alguma coisa que alguém ouvisse ia dar um estalo e ela ia passar para outra pessoa, que ia passar para outra pessoa, que ia passar para outra pessoa. É uma corrente. O bem, a informação e tu querer o bem do outro e o amor é uma corrente. Quando a gente aprender que só o que a gente precisa fazer nesse mundo é amar, tudo que é ruim vai acabar, e o respeito, o não julgamento, o amor puro vai. Eu tenho essa fé, sabe? Então, essa é a história desse podcast. E esse podcast é formado por três histórias diferentes, só que convergem numa mesma coisa, que é o ser mulher. São três completamente diferentes, mas que são super iguais. E é o que a gente vem falando toda semana, né? Agora, a cada 15 dias aqui, cada episódio, falando, cara, nós somos diferentes, mas nós temos dores iguais. E alegrias também, mas dores iguais. Que é legal a gente trocar, né? Às vezes a gente esconde muito. Falei demais. Mas a gente sempre fala, né, que até no início na nossa abertura a gente sempre fala, né, fazer desse espaço um espaço agregador, porque a gente também não tinha aonde falar sobre essas questões, né? E eu sempre senti falta de ter não que eu deseje que alguém tenha a mesma dor que eu, né? Passar pelas mesmas coisas que eu. Mas a gente sabe, né, Mas que tem. muitas passam pelas mesmas coisas, né? É. Então, ter um espaço para a gente poder falar, poder acolher a outra pessoa também. Porque, bem ou mal, a gente parece que a vítima se isola, né? Porque acha, primeiro, que a gente se falar, a gente não vai ser entendida. Uhum. Não tem um lugar para falar, porque a gente não pode sair na rua contando para todo mundo, porque a gente vai ser louca, para variar, né? Uhum. Ou mentirosa, ou a gente não aconteceu bem assim, ou não é bem assim, o que que tu fez para fazer isso? A gente é muito julgada, né, também. Uhum. Então, ocorre esse medo. A gente tem medo de falar. E tanto é que a gente tinha também. Hoje a gente fala das nossas histórias. Hoje a gente fala, agora aconteceu comigo isso, isso e isso, né? A gente conta hoje. É. Lá no início eram outras pessoas. A gente não conseguia contar as nossas histórias, Eu né? tinha medo. Eu tinha muito medo. Medo, Vergonha. receio, vergonha, medo de falar e alguém reconhecer, saber Uhum. que a gente tinha sofrido aquilo. Então, a gente também foi preconceituosa conosco naquilo. Porque não é fácil contar. Não é fácil ser a gente para contar ali. É. E para mim realmente foi um processo de cura hoje de poder eu já comecei a falar sobre isso na faculdade. Meu TCC foi sobre feminismo, né? Então, conseguir falar sobre aquilo, mas como eu fiz direito, a abordagem foi completamente diferente, não tinha histórias minhas, né? E não tinha acolhimento, porque era um trabalho de faculdade, né? Esse era um sonho da Renata, e depois do primeiro episódio passou a ser nosso. Mari, Bonitinha, né? Viu? Valeu qual a que é a pena. tua história? Eu sempre quis saber da Mari por que ela me mandou aquela mensagem naquele dia. Cara, eu não, Era não um dia, faço, era um dia que ela conseguiu chegar em casa antes das Ela 8. tava sem nada para fazer aquele dia. eu não faço a menor ideia de por que eu te mandei aquela mensagem naquele dia. Mas a minha história é a seguinte, queridos ouvintes. Eu tenho uma relação com o movimento feminismo em linhas gerais, né? Sem juízo de valor de quem gosta ou não gosta do conceito feminismo. Mas eu tenho uma relação com movimentos de mulheres
que é, diga-se de passagem, bem engraçada, mas como é que eu posso dizer? Quando a Renata fala que a gente está sendo empurrado para algo, né? A gente já falou disso na vida, quando a vida está empurrando a gente para alguma direção. Eu fui empurrada para esse universo, assim, de várias formas. E, e quando eu paro para pensar, muito antes de eu me dar conta disso, eu estudei numa escola muito legal, que era período integral. A minha a aula durava o dia inteiro, então eu tinha coisas do tipo artes plásticas, teatro, música, yoga, enfim, coisas muito aleatórias na minha grade curricular, porque eu tinha aula o dia inteiro, os professores tinham que achar o que fazer com a gente, né? Tinha tipo 7 aulas de português por semana, era um negócio muito fora. E aí, numa dessas atividades, porque era uma escola com uma convivência bem prática, eu lembro que eu estava no segundo ou no terceiro ano do ensino médio, mas já era bem crescidinha, a gente fez um júri simulado com o juiz, com o advogado, né, com réu e tudo mais, só que era um caso de aborto, e era para a gente aprender oratória e aprender a defender nossas ideias. Então, formamos grupos, e aí nós tínhamos o grupo que defendia a menina que queria abortar, e nós tínhamos o grupo que era contra o aborto e tal, e todo mundo tinha que trazer argumentos válidos para aquilo que estava defendendo. Não podia ser apelativo e tal, então tinha que fazer pesquisa histórica, construção de argumentos, bem legal, assim. E foi totalmente aleatória essa atividade, eu fui alguma coisa da defesa do aborto, não lembro se eu era, tipo, sei lá, relatora do negócio, advogada, mas eu lembro que eu usei salto fino e camisa social pela primeira vez esse dia, que a Tua minha mãe me cara. arrumou bem, minha mãe me Eu arrumou nunca bem mais lindinha para ir para esse, eu nunca mais parei. Minha mãe me arrumou bem lindinha para ir para esse júri simulado, eu lembro que era uma camisa listradinha, assim, e então, assim, antes mesmo de saber o que eu estava fazendo, eu estava do lado que defendia o aborto num júri simulado, né? Enfim. E aí isso foi acontecendo em vários outros momentos da minha trajetória, até que eu realmente me desse conta de que tinha alguma coisa para fazer nesse universo. Teve uma história que eu contei, gente, e provoquei inúmeras reações, desde risadas até lágrimas, num evento que a gente promoveu. Fui uma das organizadoras de um evento para mulheres empreendedoras em Balneário Camboriú em 2018, com quase 500 mulheres. E aí, na hora do almoço, atrasou um pouco o buffet, não tinha onde enfiar aquela mulherada, tinha que dar uma distraída. Eu simplesmente subi no palco, peguei o microfone e falei: então, eu vou contar para vocês a história de como foi que eu vim parar aqui, porque tinha que fazer alguma coisa, né, para não provocar o tumulto. E eu trabalho com associativismo empresarial, é um nicho bem específico de atuação. E no movimento associativista empresarial tem os grupos de mulheres empreendedoras dentro das associações. Eu trabalhava numa associação já desde 2008 e tinha um grupo de mulheres que existia lá desde 98, e eu tinha um puta preconceito desse grupo. Tipo, muito, assim, muito. Eu via que às vezes elas iam pro auditório da associação assistir filme às 3 da tarde, comer pipoca, e eu achava aquilo uma matação de tempo, e que esse negócio de empreendedorismo feminino era uma piada, sabe? É claro que eu não sabia que elas estavam indo lá assistir documentários sobre vidas de mulheres fortes para se inspirarem e tal, porque eu era estagiária, e estagiário não devia nem opinar nas coisas, né? Mas eu achava que eu tinha muita razão. Mas enfim, eu tinha bastante preconceito. Eu achava, e eu fui criada numa família em que a meritocracia é muito levada a sério. Então, eu achava que se você quer ser a CEO de uma grande empresa, você tem as mesmas exatamente ferramentas e condições de um homem. Eu tinha total convicção disso. Assim como eu tinha total convicção de que uma pessoa que nasce preta e favelada tinha as mesmas condições que eu de passar no vestibular de uma universidade pública, e eu batia no peito para dizer que eu tinha passado numa universidade pública, e só não fazia universidade quem não queria, porque tinham vagas gratuitas e tal. Enfim, né, pessoal, todo mundo já foi uma pessoa, espero que todo mundo já foi uma pessoa pior do que é hoje, né, e que tenha melhorado. Eu tenho orgulho de dizer que eu melhorei. Enfim, e aí eu tinha esse preconceito. Eu acabei nessa mesma associação que eu era estagiária, virando consultora desses grupos setoriais que a gente tinha. E eu fiquei nessa função por quase 5 anos, atendendo grupos dos mais diversos segmentos, assim, hotelaria, gastronomia, mecânicas, farmácias, comércio de rua, tudo que vocês puderem imaginar. A gente forma um que a gente chama de cluster, né?
um setor ali que se retroalimenta em negócios e desenvolve a gestão dessas empresas. E tinha o grupo das mulheres empresárias e o dos jovens empreendedores. Dos jovens eu cuidei por um tempão, gostava um monte, e todo ano tinha rodízio de grupo. E eu falava para a gerente da área, me dá qualquer coisa, qualquer, me dá os piores grupos que tiver, me dá os grupos mais complexos, eu crio grupos novos, não me dá o grupo das mulheres, porque eu não tenho paciência para mimimi, eu não tenho Eu paciência para crio novos. frescurinha, eu não tenho paciência para frescurinha, eu não tenho paciência para ficar lidando com conflito, porque a mulher é tudo mimizenta, eu sendo mulher e falando isso para uma gerente mulher, tá? E eu tinha mesmo preconceito, enfim, não queria, achava que era um grupo que elas iam para lá só para mostrar o batom novo para colega, sabe? Enfim, Deus, perdão, Deus, eu errei muito. E aí, daí Um saí dessa adendo, associação. adendo. Temos aqui já um episódio dizendo que a gente era machista também, tá? Então, Nossa, eu já fui tanta coisa todas nessa nós já vida. fomos também. Quantas vezes eu já falei que eu preferia trabalhar com homens e que eu me dava muito melhor com homens, e hoje eu me dou conta de que todos os homens com quem eu me dava bem, por alguma razão excessiva, na verdade, eles só estavam me tratando bem porque eles queriam me pegar, mas é um clássico, né? Então, Já aconteceu com todo mundo, se não aconteceu, vai acontecer. Aham. Bom, aí eu saí dessa associação por uma vaga bem legal na federação, que é o organismo aqui do estado que organiza todas essas associações empresariais. E era um lugar que eu queria muito chegar, assim, eu sempre tive metas profissionais muito claras, né? E eu sabia de uma vaga que ia abrir para uma determinada área de atuação e tal, e fui lá, me articulei, um colega que foi super parceiro me ajudou a conseguir me mobilizar para essa função, e quando eu vi, eu estava numa reunião lá em Lages, já fazendo parte do time que um dia eu tinha admirado tanto, né? E entrando para a consultoria regional aí dessa federação. E tudo certo, tudo maravilhoso, eu estava me sentindo assim imparável, né? Enfim. Aí acabou essa reunião, os gestores dessa área me chamaram de cantinho, né? Se nunca aconteceu com você, também vai acontecer. Os gestores me chamaram de cantinho e falaram: Mari, a gente está muito feliz em te ter no time, mas a gente precisa conversar com você sobre um desafio que vem junto com essa área que você está assumindo. Eu estava assumindo, eu estava assumindo a consultoria multissetorial de grupos temáticos genéricos e era indireta a atuação. Então, até tinham grupos de mulheres sob o meu guarda-chuva, mas eu não era consultora direta, eu atendia os consultores diretos. Então, eu não ia ter que lidar com a mulherada mimizenta na minha cabeça, né? Pois bem, eles falaram que o Conselho Estadual da Mulher Empresária de Santa Catarina, que na época reunia 60 núcleos de mulheres e mais de 1.200 por todo o estado, Vá estava sem trocar cor de consultora, batom, ver filme, comer pipoca. com mais de 1.000 mulheres. A consultora responsável por esse conselho tinha se mudado para Brasília e estava inviável mantê-la na gestão, e eles precisavam de alguém para a função e eles queriam me indicar. E eu falei, beleza, vou pensar, mas eu falei, vou pensar e já vou negar, né? E aí eu só falei, não, vou dar uma olhada e tal, mas acho que não é muito meu perfil. Daí veio aquela frase, né? Então, é inerente à função que você está assumindo, tá? Não é uma pergunta. Você tá pegando, tá aqui, seu conselho aqui, ó, cuida lá. E aí, na mesma noite, já teve um jantar de alinhamento com a presidente desse conselho. É hilário, porque hoje a gente é super amiga, mas nesse dia foi horrível. Eu tratei ela meio mal, ela também estava. Ela estava meio braba, que a consultora que ela gostava estava saindo, e eu estava meio puta, porque eu não queria cuidar dessa mulherada toda. E foi uma jornada, gente. Assim, entrei sem querer, fui empurrada para dentro desse movimento e pensei: vou ficar aqui um ano, vou cuidar dessa bagaça e vou entregar para a primeira nova pessoa que contratarem, porque eu não sou obrigada a ficar gastando as minhas horas para organizar curso de automaquiagem. Gente, era isso que Era passava na minha isso que ela cabeça. pensava. Não penso mais, tá? Por favor, não me odeiem. Bom, tive coragem de falar não isso para era quem isso que acontecia, né? eu tive coragem de falar isso para as minhas clientes, quem dirá falar isso num podcast, né? E, enfim, acabei entrando para esse universo e o que eu descobri ali dentro do quanto o mundo é cruel com as mulheres que não são tão privilegiadas como eu sou uma mulher criada por uma mãe forte, por uma avó forte, que não me deixava me dar conta de que nem todas as mulheres tinham o mesmo ambiente dentro de casa, por exemplo, tinham o mesmo ambiente dentro, né, da sua família e tal,
que, graças a Deus, a minha mãe nunca disse que não seria possível eu fazer algo, porque ela teve que fazer tudo sozinha. Mas eu descobri que existem muitas mulheres que que o pai ou a mãe, enfim, diziam que tinham coisas que não eram para elas, que elas não podiam fazer, que elas não podiam chegar lá. Eu descobri que tinham, inclusive, mulheres empresárias que eram herdeiras dos seus negócios, que os seus pais tinham fundado, então elas eram as herdeiras diretas do negócio, mas quem cuidava do negócio eram os maridos delas, única e exclusivamente porque eles eram homens e elas mulheres. Então, como é que uma mulher vai conseguir cuidar de um negócio? Era Nossa, melhor eu dar pro acontece meu isso? genro. Acontece isso! Acontece? Nunca vi. E coisas de vários tipos, assim, descobri que no estado de Santa Catarina a gente tinha, na época, 150 associações empresariais e a gente não tinha nem 15 presidentes mulheres. Só que a gente, na junta comercial, tem 52% dos CNPJs ativos com mulheres no contrato social. Então, eu tenho mulheres em mais da metade das empresas registradas em Santa Catarina. São dados antigos, tá, gente? Eu não trabalho mais nesse conselho, mas são dados da época que eu trabalhava com isso. Mas eu não tenho a metade de mulheres presidentes em ambientes de liderança empresarial, sabe? Dentre os associados, a gente chegava a ter quase metade das empresas associadas com mulheres envolvidas na gestão direta. Mas na diretoria, entre 20, 30, 40 membros, raramente tinha 2, 3, 4, 5 mulheres. E não era por falta de vontade dessas mulheres de estarem lá, era por falta de espaço mesmo. Aí eu comecei a ver na prática quando a gente apresentava o nome de uma mulher para ser presidente de associação, como aconteceu comigo várias vezes, quando a gente fazia a indicação, de ouvir que não tem outro nome, só tem o nome dela mesmo. Ou que chapas formadas por presidente e vice-mulher são fracas. Tudo bem botar uma mulher na liderança, mas desde que ela esteja acompanhada de um homem. Ver mulheres sendo interrompidas em reuniões o tempo inteiro. Ver mulheres falando que só iam para as reuniões do grupo de mulheres porque lá elas sentiam coragem de ir, ou mais, lá os maridos deixavam elas ir. Elas não podiam ir nas reuniões que eram mistas, que tinham homens também. Só podiam ir nas que eram de empreendedorismo feminino, porque aí os maridos deixavam. Pasmem, gente, eu já estive em eventos com 200 mulheres, tudo mulher, até garçonete mulher, segurança mulher, porque a gente sempre tentava criar um ambiente seguro com homens que iam até lá para ver se só tinha mulher mesmo, se a mulher deles podia ficar lá. Então, eu descobri um universo que eu não tinha ideia de que ele existia, e isso foi mexendo cada vez mais comigo. Eu me apaixonei, claramente, eu fui arrancada desse conselho início desse ano, eu não queria ter saído, né? Mas, enfim, brincadeira, chefe. Eu queria sair, sim, eu entendi. Eu tô bem, tô feliz, querido. Não, eu não queria ter deixado, mas eu entendo que são ciclos e que meu ciclo ali já estava vencido. Mas é um movimento que eu guardo com muito carinho. E eu tive, acho que a oportunidade, carrego comigo a gratidão imensa de ter conhecido mulheres do estado e do país inteiro, porque daí acabei me conectando com movimentos de mulheres do resto do país, que até hoje, assim, transformaram a forma como eu vejo a nossa presença no mundo e me colocaram a serviço de desenvolver esse espaço para mulheres. E eu tenho muito orgulho de falar assim que de todas as ferramentas que eu tinha na mão para dar mais espaço para as mulheres terem protagonismo nesse universo que era o que eu trabalhava, eu fiz. Teve uma região que eu trabalhei, gente, quando eu entrei tinha 10 associações e nenhum presidente mulher. Quando eu saí, tinha 10 associações e 6 presidentes mulheres. Apenas, né? Apenas. Ai, que orgulho, cara. E Mas nada sabe, que eu tenha feito forçando alguém, tá? Não foi nada forçado. Mas é só de tu abrir o ambiente e tornar ele possível para aquela mulher, porque elas estavam ali, elas estavam prontas. Só que ninguém dava para elas a oportunidade, sabe? Mas, enfim, aconteceram várias histórias. Eu já contei para vocês aqui do tanto de vezes que eu cheguei como representante oficial dessa organização que eu trabalho, e sendo recebida como secretária de alguém, perguntando se o meu chefe já ia chegar, coisas desse tipo, sabe? É estranho, é ruim de assistir, de te escutar, no sentido de que as mulheres nunca foi. Parece que nada é fácil, né? A gente não é convidada, a gente tem que arrebentar a porta para ocupar o espaço, né? E é meio louco quando a gente fala assim, porque o tanto de vezes que eu já escutei que não é assim, sabe? Às vezes eu conto algumas coisas do meu trabalho e tem gente que fala, Mari, tu tem certeza que... Não acredito que foi assim.
Eu digo, não, imagina, tem nada para fazer, eu vou estar inventando uma história aqui, porque o É, meu dia tá com horas sobrando, tu sabe? sabe que uma vez, e eu acho, até uma ressalva, eu acho, Mari, pela minha lembrança, quando a gente começou a falar de podcast, foi isso. Eu respondi alguma postagem tua e Me falei que lembro como se fosse hoje. eu não gostava dessa separação. Porque mulheres empresárias, a mesma coisa que a Mari pensava, eu pensava também. Uhum. Eu estava num E aí a Mari me evento do núcleo explicou. de... Aham, E com toda a aí foi paciência do mundo. toda a paciência do mundo. Ai, Mari, Maria é espero que tenha didática, né? valido a pena. E do mesmo jeito que para ela, durante os meses, anos, sei lá, que ela foi trabalhando, foi explodindo um monte de bolinha, para mim, ela, assim, em uma hora, eu fiquei envergonhada do que eu pensava. E é a mesma coisa do tipo assim, hoje, não que eu me envergonhe, óbvio que, né, que a gente tem que ter orgulho da nossa história, da nossa evolução, mas assim, se eu for olhar para mim no começo do ano passado, quando a gente não tinha passado por tudo isso aqui, tipo assim, para mim o episódio da LGBTfobia foi fortíssimo, porque são coisas que a gente não passa. Então, e aí o que eu ia emendar é que isso aí que tu estavas falando agora no final, das pessoas, ai, não sei o quê, não sei o quê, não é bem assim, né? Pessoas que nunca passaram por isso, homens até. Eu lembro que o sentimento de falar para mais pessoas começou a tomar mais conta de mim o dia que eu fui num aniversário e tinham várias mulheres nesse aniversário, a gente estava num mesão de mulheres. E eu resolvi que eu queria contar algumas coisas da minha história. E as pessoas minimizaram o que eu passei. As pessoas duvidaram do que eu passei. As pessoas falaram: "Ah, mas se era teu ex-namorado, não é feio, não é ruim, não é", sabe? E aí tu fica assim: "Cara, como que pode elas não entenderem?". Pode, porque elas nunca passaram. Pode, porque ninguém perto delas passou. Aí eu falei: "Cara, essas Ou pessoas já elas". passaram e não queriam assumir que passaram, né? Porque é difícil tu pegar aquela dor e dizer que é tua também, né? Exato, exato, é o que tu falou do teu TCC, quando tu falou assim: "Ah, nenhuma história do TCC era minha". Às vezes tu não queria identificar nenhuma história daquela como tua, mas talvez muitas foram bem parecidas com coisas que tu passou. E foi mesmo porque eu peguei Dom Casmurro, né? Eu peguei a história da Capitu e fiz a evolução das leis da época dela até os dias atuais, né? E aí trouxe casos de aborto, de estupro, no final ali pra gente dar uma conversada no final ali com a banca, com as pessoas que estavam assistindo. E claro, algumas coisas a gente passa, né? Alguns abusos a gente passa desde que a gente nasce, né? Por ser mulher. Mas tem outros que a gente não vê que a gente passe. E aí eu reconheço essa tua fala de estar em algum lugar e as pessoas, mas se ele é teu namorado, pode, né? Então, às vezes acontece com elas, mas tu tá contando que foi um abuso para ti, mas não, para elas não pode ser, porque senão elas também seriam abusadas, Sim, teriam e aí sido abusadas. Então é é, difícil, é difícil. é bem difícil, assim. E naquele dia eu fiquei muito mal, porque eu pensei: "Cara, a primeira vez que eu tive coragem de falar pra alguém fora minha família, que viveu tudo comigo, eu tive coragem e eu fui pessimamente recebida". Por isso que quando a gente diz que isso aqui ajuda primeiro a gente, falar ajuda primeiro a gente, porque tu tá falando e tipo assim, e a pessoa lá vai ouvir e ok, como que ela vai ouvir, entendeu? Eu falei, eu não tô vendo reação na hora, mas eu falei, assim como alguém vai ouvir, vai fazer muito bem. O que eu queria, assim, muito deixar de mensagem é pra gente fazer esse exercício. O que a Mari explicou, a história da Mari é muito forte, porque quantas vezes a gente pensa a mesma coisa? É aquela velha história do se a mulher apanha e fica é porque gosta. Sim, já falei isso muitas vezes Também na já vida, meu falei, Deus. entendeu? Eu já falei E também. aí,
quando a gente para pensar, eu penso assim, as pessoas falam assim: "Ai, mas sempre foi assim. Ah, isso aqui sempre foi engraçado". Piadas, né, piadas machistas, piadas homofóbicas, piadas, racistas. Não dá mais. Por quê? Eu cheguei a essa conclusão sozinha, vê se vocês concordam comigo. Assim como a mulher, antes a gente não tinha voz, a gente não tinha meios para falar o quanto aquilo nos machucava. A gente era ensinada desde sempre a o famoso sorrir, acenar, concordar, porque a gente não queria Não fale discutir, alto. não falar. Gente, todas nós, com pouquíssimas exceções. E aí a gente é ensinada dessa forma e naturalmente a gente cresce dessa maneira. Eu perdi o fio da meada, eu ia falar alguma coisa interessante, mas perdi. Scooby. Tá, acontece. Momento Scooby do É. episódio. Eu demorei pra me ligar quem que era o Scooby. Já passou, já Momento quase no Scooby do BBB episódio. 23. Já estamos longe, né? O que eu tenho, assim, que às vezes ainda é um pouco difícil, como, pelo menos no meio que eu vivo no trabalho, né? Como é difícil, às vezes, bancar alguns argumentos que tu só entende vivendo aquilo. Eu lembro de uma. A gente costumava fazer alguns encontros regionais, assim, e aí teve um encontro regional que teve uma diretora que falou: Ai, Mari, eu queria muito trazer uma dinâmica de montar arranjos de flores e tal. E daí eu falei, cara, não, tá forçando a amizade, né? Tá dando uma forçada. A gente pegar um encontro de negócios e separar meia hora para fazer uma dinâmica de montar arranjos de flor, não vou estar querendo. Eu dei uma resistida, mas é uma pessoa que eu gosto muito, que eu confio muito na percepção dela sobre as coisas. Falei, beleza, eu vou dar uma chance aí para tua dinâmica das flores. Se for ruim, a gente nunca mais vai fazer alguma coisa que seja ideia tua. E aí ela foi lá e trouxe e tudo mais, tudo montando, eu olhando ela montar e falando, meu Deus do céu, se chego, porque o que que era? Uma sala dentro de um centro empresarial, um auditório para 200 pessoas, com 100 cadeirinhas assim montadinhas, porque daí tinha que ter a mesinha na frente, com florzinhas, tesourinhas e reguinhas para montar arranjos. Então, chega um homem aqui agora, ladeira abaixo, toda a credibilidade que a gente está construindo, né? Aham. Porque ele pega um recorte do contexto. Mas, enfim, foi meia hora daquele dia. Nessa meia hora dos arranjos de flores, foi possível testar sensibilidade, essas percepções sensoriais, a parte da paciência, amor próprio, o autocuidado, tirar um tempo para fazer alguma coisa que não seja produzir, 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 tirar muito daquelas barreiras das mulheres que estão ali, tipo, até o meu caso, para mim foi um exercício para meia hora do meu dia para ficar montando aquela florzinha, sabe? Mas o mais louco foi o tanto de mulher que chorou fazendo isso. E aí, tu olhar em volta e tu ver que como é que eu vou querer que uma mulher seja produtiva e rentável no seu negócio se ela está carregada de bloqueios e de traumas que colocaram em cima dela a vida inteira. É. E aí eu não quero falar de autocuidado, de saúde mental, de autoestima e de tudo isso dentro do ambiente empresarial, mas ao mesmo tempo eu preciso disso, porque eu não vou conseguir ter uma mulher saudável se ela tá carregando aquela bagagem que vem desde sempre, sabe? Só que às vezes é difícil fazer, às vezes não, é sempre muito difícil tu fazer a defesa disso numa mesa ou numa sala cheia de homens, sem parecer que eu só tô sendo uma manteiga derretida sensível, às vezes pedindo orçamento ou pedindo apoio institucional para bancar atividades que para eles podem parecer só. Supérfluas. Aham. Então, já melhorou muito, tá, gente? Meu Deus, o ambiente de trabalho que eu tinha, assim, ele já era muito melhor do que foi um dia e tem melhorado. Mas ainda é difícil tu tirar esses recortes, porque daí é claro, todas essas mulheres fizeram stories postando os seus arranjinhos de flores. Os homens não. Quem tá de fora tá vendo o quê? Não, não é isso. Quem tá de fora tá vendo o quê? Ah, Mulherada sim. reunida o dia inteiro montando arranjinho de flor. Isso foi um recortezinho de meia hora de uma programação de 8 horas de treinamento.
Mas é claro que isso foi o que mais gerou conteúdo, que mais impactou elas e tal. Então, às vezes também o que a gente vê olhando de fora, que pode parecer um pouco do que a Rê estava falando antes, né? Ah, apanha quem quer, fica em relacionamento abusivo quem quer. Cara, tu não sabe o que está passando da porta para dentro, que tu vê um recortinho muito pequenininho, que era a interpretação vazia e rasa que eu tinha de quando eu não estava lá dentro, sabe? Então, é um cuidado que tem que ter. Exatamente. É foda tu ver, porque as mulheres. Voltei? Aham. Uhum. É foda tu ver, porque nem elas, né, têm essa noção de quando, por exemplo, elas estão lotadas, né? Elas só tiver, talvez, né, elas só tenham tido essa noção de chorar e tal, quando elas conseguiram parar. Meia hora, né? Então, ser mulher é trabalhar 24 horas por dia, porque a gente trabalha fora, trabalha em casa, trabalha com filho. E teve esse estudo, acho que na pandemia, né, que as mulheres aumentaram essa carga de trabalho, e a dos homens não aumentaram tanto, não aumentou tanto, porque eles continuaram fazendo as mesmas coisas, né? Então, cara, parar para se analisar, parar para se conhecer, parar para fazer uma terapia, parar para se cuidar, é uma coisa que as mulheres não estavam fazendo, ou ainda, e algumas ainda não estão, né? É muito difícil parar. É porque a gente nunca foi incentivada a se conhecer, porque não precisava, tu sempre vive em função do outro. Eu vi até uma palestra da Giovanna Antonelli, ela falando sobre isso. Ah, qual é teu momento preferido? Qual é o teu momento preferido? Ah, é com meu marido. Não, não, o teu. Ah, com meus filhos. Não, não, o teu, tu. E aí eu acho que esse também é um papel nosso aqui, mostrar as diversas possibilidades da mulher se conhecer. Eu fui num evento em maio, que é o Empreende Brasil, lá em Floripa, e eu achei muito, 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 muito legal e positivo. E todas as palestras que eu vi, sem exceção, eu devo ter visto umas 12 a 15 palestras. Todas falavam da importância do autoconhecimento. Gente, isso seja para ti que é empresária, para ti que é mãe, para ti que é esposa, para ti que é amiga, filha, para ti que é pessoa, a importância do autoconhecimento. Então, eu acho que um pouco do nosso papel é esse, é te fazer pensar no teu papel, na tua vida, e parar e escutar, né, e considerar. Eu acho que é muito importante a gente escutar outras histórias, saber o que tem, às vezes, do lado da gente, que a gente não convive, mas que tá ali. E aí não acontecer aquilo que aconteceu comigo, de chutar cachorro morto ou de apontar dedo para histórias que tu não viveu. Eu lembro que uma vez eu escutei: "Ah, esse negócio de depressão aí, isso aí é uma palhaçada. Tudo que eu passei, eu nunca tive depressão". Eu falei: "Não é porque tu nunca teve, que não existe. Então não é porque tu nunca passou como nós passamos aqui e como várias pessoas que nos mandaram mensagens, não é porque tu não passou uma história de abuso, tu não passou uma história de má colocação profissional, de salário baixo, ou de coisa por ser mulher, porque a gente sabe que isso acontece. Eu vejo muitas pessoas assim dizendo assim: "Ah, mulheres têm direitos iguais". Gente, nós temos todos os direitos de um cidadão, na teoria. Agora vamos ver na prática, a maioria, números. Então, óbvio, Nós tem temos muitos pessoas. mais deveres também, né? Não, mas a parte dos direitos, é óbvio que nós temos os mesmos direitos de todo mundo, mas na prática não. Eu tenho uma pessoa que eu acompanho no Instagram, eu admiro muito ela, mas essa parte que ela fala me irrita muito, porque ela tá numa situação em que, eu cresci sem me vitimizar porque sou mulher. Gente, entender a história, entender a linha do tempo de uma mulher não é se vitimizar por ser mulher. A gente não está aqui se vitimizando. A gente está aqui sendo Um solidária canal, e né? acolhendo a história de todo mundo, sendo um canal para pessoas saberem que não estão sozinhas, sabe? E sendo um canal para dizer que está tudo bem, sabe?
eu acho que, cara, se eu não sentir a dor, não quer dizer que outra pessoa não tá sentindo. Então eu acho que é isso que a gente tem que aprender, sabe? E foi isso que eu aprendi ao longo desses 40 e tantos episódios, 46 episódios. 46 episódios. Eu me sinto uma pessoa melhor. Eu queria saber de vocês, acho que eu perguntei isso antes e depois a gente foi conversando. Mas eu me sinto uma pessoa melhor e diferente. Porque hoje eu consigo escutar uma história de alguém me dizer assim: ah, isso também foi uma discussão nossa no nosso grupo que a gente ainda não trouxe aqui. Eu vou abrir aqui uma opinião minha. Se alguém chegar para mim e dizer assim: ah, tô usando drogas, pesado. Cara, eu vou tentar entender. Eu digo, a única coisa, e as meninas estavam tentando me explicar, a única coisa que eu ainda não consegui entender é alguém escolher ser amante. Lembra que eu falei? É a única Sim. sororidade que eu não tô conseguindo captar, mas é uma construção. Calma, eu não entendo alguém que escolhe ser amante. Mas eu consigo entender alguém que chega para mim e diz assim: ah, que nem ali o TCC, o trabalho da Mari, ah, fiz um aborto, a gente tenta entender. Ah, não fiz, tenta entender. Tô usando não sei o quê, tenta entender. Só não entendo mulher ser mãe. Mas é uma construção. Eu acho que várias coisas a gente vai mudando de opinião e é maravilhoso mudar de opinião, né? É É incrível. maravilhoso adquirir novos argumentos, né? Eu amo. Se a gente não Não, tivesse é mudado, incrível. olha como que a gente seria, né? Eu seria Eu, uma pessoa eu, que eu não admiraria hoje. eu tive uma das minhas atividades pandêmicas, em algum momento, assim, sabe, naqueles finais de semana da pandemia, que bem no começo, que você não podia ir a absolutamente lugar nenhum, e em algum canal de algum lugar na internet eu vi, tira esse tempo da pandemia para conversar com o seu eu do passado e tal, resgate suas redes sociais antigas. E aí eu fiz isso, fui e achei o meu Twitter e o meu E excluiu. fotolog.net. Não, mas eu excluí muitos tweets e o Fotolog eu excluí. Mas eu parei para Fotolog. ler o que eu parei para ler o que eu escrevia, eu parei para ler o que eu pensava, e era extremamente libertador olhar para alguns tweets e falar: obrigada, tempo, por todo o conhecimento e sabedoria que tu me deu, pela É, maturidade que tu me trouxe, pela capacidade de, como diz a Renata, de acolher e analisar antes de julgar e apontar o dedo, sabe? Gente, cara. como eu era arrogante, julgadora, Oh, isso é muito apontadorazinha de libertador, dedo, não é? Mas vem demais. com a maturidade, né? Acho que vem um pouco com a maturidade, essa questão de não julgar, né? Porque a questão, a gente não pode julgar quem fez aborto, quem não fez, quem é dona de casa, quem trabalha fora, quem é mãe, quem não é. A gente não julga porque é a escolha das pessoas. Quem é quem escolhe ser amante, né, Renata? Então, a escolha de cada uma e tu olhar para isso e não e passar a, tipo, opa, eu não posso É, mais julgar porque a escolha é minha. Vem com a maturidade. Acho que todas lógico. essas coisas que a gente olha para trás e diz, eu não penso mais assim, é maturidade também. Sim, E também, mas reconhecer. não é uma maturidade que cai do céu, né? Ah, Eu acho não, com que isso que a certeza. gente está Não, sempre incentivando, por isso que a gente está sempre incentivando, leiam, se conectem, conversem. A gente sempre pega no pé, né? Se você tem um grupo de amigos que ninguém conversa sobre trabalho, que ninguém conversa sobre investimento, que ninguém conversa sobre saúde mental, avalie tu isso, sabe que isso porque aí eu. Ah, desculpa. não, porque a gente precisa desses ambientes para evoluir, entendeu? Se a gente só se reúne com pessoas para falar da vida dos outros ou para fazer resenha, né? Sem nada que seja construtivo ou produtivo, e nem que seja para discordar, gente, o tanto de vezes que eu encontro os meus amigos maravilhosos, que eu amo de paixão, mas que às vezes eu tenho vontade de pegar algumas opiniões que eles têm e, sabe, explodir, mas é só pela possibilidade de eu estar ali com alguém, nem que seja para eu desenvolver melhor os meus argumentos para defender o que eu acredito. E isso é Exatamente. muito legal, sabe? Isso É é muito muito legal legal. e é muito diferente de tu estar, e infelizmente a gente vê pessoas que estão uma vida inteira do mesmo jeito, com as mesmas convicções e com convicções que já não cabem mais. Não, Sim. Tem uma coisa que eu quero dizer no programa de hoje, e é rápida. Antes feito que perfeito. Se certeza. você, se você É, tem um sonho, se você tem algum projeto que você quer tirar do papel, se tem qualquer coisa que você queira fazer, comece. Porque a gente começou já faz 46 episódios
e a gente ainda não tem todos os equipamentos que a gente queria ter. Eu já nem escuto mais muitos episódios com atenção e geralmente não dou muito foco, né? Se dá ruído, se o som tá A Mari é metálico, mega se... perfeccionista. Cara, eu Aham. entreguei Eu não pra sei como é Deus. que a gente conseguiu passar por cima disso. Eu, às Acho que Eu vezes, foi a eu também gente. tenho. não sei. Eu, às vezes, penso assim, eu juro, Vicky, nada contra tu e eu, mas às vezes Tá eu bem acho que melhor. a Mariane, ela tá aqui por pena. Eu penso, Eu não acho mais. mas às vezes Maria, ela tem dá Não, umas certeza que eu ideias e passei tal. dessa. Às vezes ela dá umas ideias que eu penso assim, não, ela gosta do projeto. Aí depois eu volto a achar que ela tá por pena, e assim vai. não, eu se tem uma coisa que eu parei de ser tão perfeccionista, na verdade, foi por medo de ser expulsa. De vocês duas olharem e falarem, então, Mari, na verdade, a gente tá aqui numa vibe mais tranquila, a gente não quer esse negócio tóxico, porque eu tenho muito isso, mas é verdade, é um desabafo. Muitas vezes eu deixo de fazer coisas porque não estão boas. Se eu tivesse sozinha, o primeiro episódio nunca teria sido postado, para começar. A E gente aí, talvez sabe, o tanto é papel. que a gente excluiu por causa tua. É, fui eu que quis escolher. Mas talvez isso é ruim, porque talvez a ideia nunca tivesse saído do papel. É, Então, façam, tirem as ideias de vocês do papel. Coragem, é isso. coragem. Porque Eu assim, tenho ó, outro, eu tenho outro conselho, né? Em vez de tirar, mas se conheçam também. Eu escrevi, fiz um post lá no meu Instagram do pessoal sobre como o autoconhecimento ele também traz amor próprio e como é importante a gente se gostar da gente, para a gente não admitir certas coisas. E como o autoconhecimento traz essa questão do que a gente não quer ser mais, é, do que a Mari fez na pandemia, de olhar posts, tweets e dizer, não, eu não sou mais aquela pessoa, porque ela se conhece hoje, ela sabe quem ela é, quem ela quer ser, e o que condiz com essa pessoa que ela quer se tornar. Então, sim, procurem conhecimento, se autoconhecer, olhar para dentro, ver o que vocês sentem, porque só assim a gente consegue evoluir também. a gente já mostrou aqui várias ferramentas e mudar de ideia é muito bom. Conhecer histórias é muito bom. Que bom que tem muita gente que não precisou passar pelo que a gente passou, pelo que muitas ouvintes e seguidoras aqui passaram. Que bom. Só que considere que tem pessoas que não têm uma vida igual à tua. Tem pessoas que têm uma vida melhor, tem pessoas que têm uma vida pior, tem pessoas que têm oportunidades diferentes. Considere. Não é todo mundo igual. Mas não é. Todo mundo é igual, mas nem todo mundo tem as mesmas oportunidades e o mesmo acesso. Nós já falamos coisas aqui que realmente é bem difícil de acreditar. A gente que vive em lugares prósperos, né? A gente vive em lugares que falta pouca coisa para pouca gente. E saber, né, de histórias em outros lugares do Brasil. O Brasil é imenso, o mundo é imenso. Então, essa é a mensagem que a gente quer Princípio da passar. equidade, né? E quando a Mari fala de coragem, isso é uma coisa que eu queria muito falar, assim. Não precisa necessariamente ser um podcast, tu não precisa necessariamente colocar a tua cara no Instagram, tu não precisa. Apoia, apoia alguém que vem te contar a história dela, conta a tua história para alguém. Se tu vê que alguém está passando por alguma coisa que tu já passou, transmite o teu conhecimento, transmite a tua experiência, transmite as ferramentas que te fizeram superar. Eu teve Ou só pessoas que acolhe, né? Acolher acolhe, também, mas eu digo, acolhe. quando a gente passa por um ensinamento, como foi o estopim para a gente começar isso aqui, pelo menos na minha história, eu pensava Sim. assim, cara, eu não posso guardar isso só para mim. Não é justo. Eu sei que mais gente está passando por isso, eu não posso guardar só para mim. Eu tenho né, nós três temos esse, essa facilidade de falar, de aparecer e tal, mas não é todo mundo que tem isso. Eu não Agora, tinha, inclusive. Mas é é, trabalhado, tá? É outra, é, possível trabalhar. é treino. E É treino. agora, cara, se acolhe alguém, conta para alguém, ó, eu fiz isso, eu fiz aquilo, não é sempre que vai funcionar. Eu tenho pessoas que se afastaram de mim, porque a minha história inclui várias coisas, não é um milagre.
que fez eu chegar aqui. Assim, na minha opinião, eu tive muita participação do milagre de Deus na minha vida, eu tenho certeza que ele participou ativamente na minha mudança de vida. Eu digo que eu renasci, eu sou outra pessoa. Agora, não é de uma hora para outra, não é um clique que diz, opa, tô bem. Não, é uma busca. E às vezes tu fala dessa tua busca para as pessoas e as pessoas não querem enfrentar aquilo ali, elas têm preconceito. Ah, eu não quero fazer terapia, eu não quero ir num psiquiatra, eu não quero fazer jornada de autoconhecimento, eu não quero estudar, eu não quero ficar sozinha, eu não quero viajar sozinha. Eu fiz várias coisas, eu fiz tudo, fiz auto-hipnose, eu fiz tudo que vocês podem imaginar. Eu li livros, eu abri minha mente para várias coisas. Para eu poder chegar até aqui, tem pessoas que não querem esse caminho, preferem abreviar. Cara, ok, Gente, vocês têm noção desse caminho, eu virei terapeuta, né? olha aí. Há um tempo atrás não seria possível imaginar que eu me abriria para ajudar as outras pessoas a se curarem de alguma maneira. Como pode? Então, Eu virei uma pessoa que eu amo ficar sozinha. Eu amo meu tempo comigo. E eu não era essa pessoa. Por quê? Porque a gente busca. Hoje eu sou uma pessoa com muito mais autoconhecimento, como a gente estava conversando antes, com muito mais controle, menos julgamento. Sou perfeita? Não. não. Tô longe. Eu não tô, não sei Não nem se tão eu tô longe, não Tá no tão caminho, longe. não tão Renatinha. longe, não tão longe quanto eu estava alguns anos atrás, mas também nem tão perto quanto que eu estarei daqui uns anos à frente. E é isso, assim, acho que a gente tem que se acolher, sabe? Se colocar como prioridade da vida, porque, meu, tu vai criar, que nem eu sou exemplo para minhas sobrinhas, quem sabe daqui uns anos eu vou ser exemplo para um filho, é as marcas que a gente deixa no mundo. Queira ser relevante, que seja para alguém, que seja para muitos alguém, que seja para sua família, ou que seja para si mesmo. Faça a diferença. Tenha coragem. Abre a boca, sabe? Passa para frente, não guarda para si alguma coisa que te fez bem, sabe? Bota para fora e quem quiser achar ruim, sai, livramento de Deus na vida, quem quiser achar bom, vem que tem lugar e assim vai. Isso aí, Renatinha, isso aí. Gostei. Ihu! É nóis. É nóis. Mais Eu alguma amo mensagem? vocês. Ah, eu também. Mari, tu não estás aqui por pena? Não, não é por pena, Tá bom. tá bom? Depois de Você pode... 46 episódios, eu já não acho que é por pena. Não, a Gente, Renata, a eu sou Renata, muito insegura. a O rainha do drama, o episódio drama. da Síndrome da Impostora é a Renata. Eu E a tenho, Renata? eu sou insegura. Eu acho que eu tô sempre incomodando. Eu acho que sempre que as pessoas estão comigo é de favor. Gente, eu trato isso tudo e tá tudo certo, entendeu? Essa é a parte Renata, boa. eu só queria lembrar que eu sou de Capricórnio e que todos os meus signos solar, ascendente lua, todos esses diabedos aí em terra, então dizem que gente que nem eu não tem pena de ninguém. É isso Por que aí. que eu teria pena de você, Ai, glória a entendeu? Deus. Obrigada. E eu Obrigada. sou de Áries. E Gente, eu sou ariana, não tenho paciência, Renata. Gente, isso me tira um peso das minhas costas que vocês não estão entendendo. A Mariane, ela brigou comigo a última vez que eu fui na casa dela porque eu só agradecia e não sei o quê, e desculpa, e se eu incomodei, e ela brigou comigo e eu nunca mais faço isso. Deu. Eu nunca mais falar Até já também. me ofereci para ir lá de novo agora. Não, tem que vir e parar de ficar pedindo desculpa porque tá incomodando, porque quem Gente, incomoda eu não convido para vir, caralho. é isso, É verdade. eu sou É verdade. péssima, eu sou desse jeito, tá vendo? Eu tô muito no meio do caminho. Saudades dos cafés da manhã. Meu Deus, eu só vou quando a Cláudia vem da padaria. Não, É a minha verdade. amizade não vale R$ 1. Mas é isso, gente. Gostaria Não de vai fazer dizer propaganda da Pão Box? a Pão Inbox, Não. a padaria da Cláudia. E assim, ó, quem escutou e falou assim, vou começar meu processo de autoconhecimento, super indico terapia de Reiki com Victoria, esta podcaster. Presencial é a distância.
Presencial e à Ó. distância. Cara, mas vou te dizer, é uma abertura de canal incrível pra dentro da gente. Testemunho meu. E reza, né, gente? Se conecta lá com o céu que dá tudo certo. E reza. E muito obrigada a vocês Isso. duas por estarem acompanhando até aqui. Tipo, é muito. Pra mim, assim, é um negócio bizarro o quanto isso aqui me faz uma pessoa melhor. Então, muito obrigada. Ê, Ei, lindas. Parabéns Tem que pra fazer também? nós! Gostaram da nossa ego trip, pessoal? Ah, eu amei. Faltou ainda, a gente não falou. Falou não a falou nem Leonina. nossa formação. Eu amei. Eu me amo, cara. Eu gostei Meu também. Deus. Meu ascendente amou. E a gente só quer falar que, como a Mariane deixou o recado aqui, ela é capricorniana em tudo. Se alguém quiser patrocinar nós estamos aceitando, tá? Porque ela quer ganhar o dinheirinho também. Eu também tô precisando. Queria No voltar pra caso. Noronha. Eu sou sincera. Sabe aqueles caras que dizem assim lá na rua, lá em Nova York, que diz, quero comprar um uísque? Eu sou sincera, eu quero voltar pra Noronha, passar um mês em Caraíva. É isso aí, galera. Isso aí. Patrocina nós. É o sonho, né? Mariane tá com A gente sono faz e eu ainda tenho que especial. editar. Especial na Bahia. Ai, casa de Beijo! verão. Beijo, Larguei aí gente! no universo, larguei. Obrigada por tudo, hein? E obrigada a quem Beijo. nos ouve sempre. Beijão. Fiquem com Tchau. Deus. Tchau. Se você concorda, discorda, tem informações que possam ajudar na nossa discussão ou quer contar a sua história, nos encontre através do @canal Ei Mulher, que juntos vamos evoluindo um pouquinho mais todos os dias. Um abraço!